RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um RBV Entrevista, aqui diretamente dos estúdios da RBV Rádios em Videira, e o assunto de hoje é de extrema importância porque diz respeito a toda a população, inclusive eu, você que está acompanhando a partir de agora este RBV Entrevista. A gente recebe aqui dos nossos estúdios a Lucélia Zago, que é bióloga aqui da Prefeitura do município de Videira e responsável por todos os trabalhos que estão envolvendo a questão da dengue no município. Lucélia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, passando todas as orientações para a população. E esse é o nosso intuito, na verdade, Então, tá alertando aí a população os cuidados mínimos e necessários para que o município, não enfrente uma epidemia do que enfrentou no passado. Estamos aí, já mês de fevereiro, com uma situação que já se torna alarmante, mesmo o ano tendo recém começado. Quando a gente fala de dengue aqui no município de Videira, a gente já está numa situação alarmante que vem já caminhando desde 2025, onde o município teve aí centenas de casos confirmados da doença. Isso mesmo, então o município desde fevereiro de 2025 ele vem trazendo aí alguns dados bem relevantes para nós e mostrando também uma séria preocupação a respeito da quantidade de paciente positivado que a gente teve no período lá em 2025, de janeiro até abril, onde que a gente teve uma epidemia muito acentuada, totalizando aí 300, quase 350 casos confirmados da dengue, ou seja, que esses pacientes realmente contraíram essa doença dentro do nosso município, e isso traz hoje para nós, um resultado de um esforço, uma tarefa que a gente fez nos trabalhos do ano passado para tentar minimizar o nosso impacto em 2026, Claro que a gente tem boas expectativas, a gente terminou o ano aí com um paciente apenas positivado, de agosto, setembro para dezembro, e esse ano a gente iniciou aí, estamos hoje no dia 29, a gente tem um paciente positivado já neste ano, que foi contraído aqui dentro do nosso município, e também a gente tem aí 173 focos já registrados. Então o que eu percebo? Que realmente o nosso trabalho lá a campo, ele é de uma extrema importância, e é por isso que eu falo tanto assim para a população realmente tomar essa consciência, de cuidar da sua própria residência, para minimizar a quantidade de mosquito que a gente tem na nossa região. A gente sabe hoje que o município é infestado desde 2023, então desde 2023 a fêmea ela depositou muitos ovos, porque cada gestação, digamos, dela, ela tem uma proliferação muito rápida, porém o tempo de vida dela é curto, ela tem ela dura em torno de 30 dias, um mosquito adulto. Então a gente percebe que esse ovo ele fica no ambiente há um ano e meio, ali, paradinho, esperando a melhor temperatura. Então a gente está colhendo ainda os frutos do ano passado, da quantidade de mosquito que a gente teve no nosso município, porque a gente teve muito paciente positivado, então decorrente de tanto mosquito que a gente já tinha no nosso ambiente, e esses ovos estão sendo eclodido agora, nessa época, que é uma época favorável devido ao calor, devido à temperatura excelente para ele, A gente observa, se a gente voltar aí alguns bons anos atrás, a gente tinha os focos de dengue ocorrendo em momentos específicos do ano, em meses específicos do ano. Me corrija se eu estiver enganado, Lucélia, mas agora a gente observa casos e focos durante quase a totalidade do ano, Isso mesmo, a gente tem uma redução de focos no inverno devido à temperatura mesmo, porém o nosso inverno, ano passado, ele já foi um pouco mais rigoroso, então que ele permitiu aí ter algumas positividades, mas bem mínimas, Ao que compara aos outros anos, onde que a gente tinha um calor, um pouco mais excessivo ali no inverno, a gente percebe realmente que ali a gente tinha o foco o ano inteiro. Então, claro, reduzindo um pouco, mas a gente tinha presença ainda, Então, realmente, esse ano, ano passado, devido à condição climática mesmo do município, que realmente se fez inverno, a gente notou ainda algumas positividades, porém não tão alarmantes, Então, a gente está esperando aí esse ano, vamos ver como é que o nosso tempo vai andar também, para aí a gente conseguir mensurar realmente o que vai acontecer no próximo verão.
como que o Videira vem se comportando na quantidade de bairros afetados dentro de todo o município? Então, hoje nós temos 33 bairros dentro do município e esses 33 bairros têm o vetor. Então, tem essa disseminação do vetor, tá? Do mosquito da dengue. Infelizmente, tá? Eu percebo que alguns bairros que a gente trabalha mais intensificamente, eu percebo que a gente consegue encontrar um exemplo mesmo. Santa Teresa foi feito recentemente, passado em todas as residências, né, abertas, logicamente, do bairro, foi cadastrado 41 focos do mosquito. Ou seja, a população ainda não entendeu que ela precisa cuidar da sua residência, né? E até que a população não entenda isso, infelizmente, o nosso trabalho ele não vai surtir efeito, né? Porque a parte de orientação a gente está fazendo, né? Diariamente os agentes estão em campo fazendo essas orientações, mas realmente a quantidade de foco que o município tem registrado em janeiro, com 29 dias praticamente aí, com 173 focos, já é um número assim bem alarmante, né? Então que nos espera, esse número já mostra para nós que a gente pode entrar numa epidemia, né, muito rápido. Então, esse é um detalhe muito importante quando que a gente fala, e lembrando também que além, né, desses focos registrados nas residências, a gente também tem as armadilhas, né? Então, a gente faz um monitoramento do vetor com essas armadilhas. Então, a gente, a partir do momento que essa armadilha positiva, a gente consegue fazer um trabalho específico naquela região, né? Hoje a nossa armadilha é ouvir-trampa, então a gente consegue antecipar o nosso trabalho porque a gente ainda consegue visualizar no ovo, né? Então a gente já consegue identificar ali no ovo, a gente já começa a fazer, né, todo o trabalho de campo. E a gente está realmente encontrando muito depósito que contém água no nosso município, infelizmente. Um ponto importante quando a gente está falando de saúde é que agora, início de 2026, a gente começa a ter, né, distribuição por parte do Ministério da Saúde de uma vacina em relação à dengue. O que é de extrema importância quando a gente fala de saúde, a gente fala da dengue, que vem ganhando cada vez mais corpo na nossa sociedade, mas isso também não pode ser um motivo para que a população diminua ainda mais o trabalho que deve ser realizado dentro das suas residências, dentro dos seus espaços de convívio, né? Na verdade, sim, eu acredito que não seja tão impactante a vacina para nós, né, devido à questão também da idade, né, a idade vacinal aí, e que a curto prazo não surte efeito, mas a longo sim. Então deixar a população bem ciente disso e claro, né, não pensar que a vacina vai salvar, né, porque você vai ver que é uma faixa mínima de pessoas que vão ser vacinadas, né, então isso não vai, né, tirar a responsabilidade da sua residência, né? Então todo o trabalho que você como munícipe vai ter que fazer, vai ter que cuidar, você vai ter que continuar fazendo, né, para evitar realmente que você, né, seja contraído pela doença. A gente falando de trabalho que as pessoas precisam realizar, e são trabalhos práticos, fáceis e rápidos de serem realizados, né? Isso mesmo. Então, é engraçado assim, quando que a gente vai numa residência, a pessoa, às vezes, ela não quer que a gente entre, vistoriar ao redor, a gente não entra dentro da residência, a gente vistoria ao redor da sua residência, né? E ela sempre fala, a maioria dos munícipes nossos aqui, eles falam, não precisa entrar aqui porque aqui não tem nada. E realmente o que a gente percebe? A gente insiste, né, para o morador permitir a nossa entrada, né? Porque o morador, ele tem uma visão, nós temos um olhar clínico, né? E muitas vezes a gente entra e a gente, assim, um balde, né, que estava de 2 dias lá paradinho com larva, sabe? A sacola de plástico jogada no quintal da casa, pode ser até que o vento levou, né? Tampinha de refrigerante, foi encontrado larva, algumas coisas, vasos sanitários abandonados dentro do próprio lote, né? Que mesmo tampado, sabe, o mosquito dá um jeitinho de entrar dentro e colocar os ovos. Então a gente percebe realmente que a gente tem muitos depósitos que possa vir acumular água e por mais que as pessoas cuidem, a gente sempre encontra, sabe? Então assim, a gente pede para a população realmente vistoriar no mínimo uma vez na semana a sua residência, tá? Para evitar realmente que venha contrair a doença. Um ponto importante, a gente está no período aí, né, entre janeiro e fevereiro, muitas pessoas às vezes que acabaram viajando nesse início de ano, retornando para suas residências, também é um momento importante para fazer essa varredura, né, de
pontos. Eu imagino que às vezes até muitas pessoas têm os seus animais em casa, os pratos com água para os cachorros, gatos. Tudo isso é um ponto que precisa ser observado quase que diariamente, né? Isso mesmo. Então, lembrando aí que o mosquito ele pode vir também de transporte. Então, essa época é uma época onde que o pessoal viaja bastante para o litoral, né? O litoral também está infestado, teve uma crescente epidemia no passado. Então, a gente realmente pede para a população cuidar, tá? E porque é muito fácil iniciar uma transmissão local, né? O mosquito viaja junto com essa pessoa de veículo, chega na sua residência, ele contaminado, ele vai acabar picando a pessoa, vai começar a depositar seus ovos e vai começar a nascer a prole dele toda contaminante. Então vai transmitir a doença. Então por isso que eu falo, quando que a gente se reporta a respeito de transmissão, é muito fácil isso acontecer. Basta ter um mosquito infectado, né? E como que esse mosquito vem? Ele vem com transporte, né? Videira, né? Tem muitos caminhões, né? O pessoal viaja muito nessa época de férias, então tá muito fácil para a gente iniciar uma transmissão e uma epidemia realmente. E para quem está nos acompanhando e que receber os agentes da vigilância, da saúde daqui de Videira, abrir a sua casa, né? Um ponto importante, receber e deixar que seja feito o trabalho, né? Eu percebo assim que a população ela colabora assim em certas partes, né? Claro que a gente sempre tem aquela pessoa que realmente não deixa, tá? Mas assim a grande maioria, né, permite a entrada dos agentes, trata os agentes adequadamente, porque é o que eu sempre falo, né? A gente tem que ter respeito com qualquer pessoa, não só com os agentes de endemias, né? E alguns casos que vem acontecendo realmente de falta de respeito da população com o nosso trabalho, né? Então a gente sempre pede, né, para a população, a gente está fazendo um bem, a gente está alertando, a gente está orientando. O nosso trabalho não é notificar, o nosso trabalho não é multar, não é isso. O nosso trabalho é um trabalho orientativo. Então, mesmo passando em todas as residências, imagine se a gente não fizesse esse trabalho, né? A situação em que a gente estaria vivendo hoje já seria uma epidemia, né? Então a gente pede para a população realmente receber os agentes, eles são todos identificados com colete, crachá, tá? Então não tem o porquê ter medo, né? E eles é uma fala breve também, eles não ficam muito tempo na residência, né? E orientam realmente, chamam para o proprietário para estar acompanhando a visitação do lote do proprietário. Então, para mostrar realmente, ó, isso aqui, né, você pode melhorar, isso aqui você tem que adequar, entende? Então, para orientar mesmo a população. Célia, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui. É um assunto de extrema importância. Todos que estão nos acompanhando nesse momento precisam ficar atentos, fazer o seu trabalho dentro de casa, observar a vizinhança também que está realizando o trabalho, no ambiente de trabalho também do dia a dia, porque afinal de contas é uma situação que interfere não só na saúde da pessoa, né, mas na saúde de todos nós. Sim, verdade. Então o município aí, né, deixa esse alerta, né. Foi um prazer participar aqui contigo dessa entrevista. Realmente o município tá vivendo uma situação não tão fácil, mas a gente vai conseguir encerrar esse primeiro semestre aí do ano, né? Espero eu controlado pelo menos a situação de paciente positivado, né? E para isso, logicamente, a gente precisa aí da contribuição da população, porque sem ela a gente não consegue fazer nada, né? Então deixa aí o alerta para a população realmente ter esses cuidados, que com toda certeza, se a população abraçar a causa, a gente vai conseguir, né, vencer. Novamente, muito obrigado, Lucélia. Deixo sempre os microfones aqui da Rádio Videira, da RBV Rádios abertos para a gente falar sobre esse assunto ao longo do ano de 2026. Obrigado. Para você que nos acompanhou, fica o convite. Você pode ver e rever essa entrevista a qualquer momento nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify ou também nas nossas redes sociais e, é claro, no portal RBV. A gente se encontra novamente na próxima semana em mais uma RBV Entrevista. Até lá. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.